Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, vamos tratar do tema Descomplicando a Vida. Na verdade, esse é um tema tão interessante, tão fascinante, que talvez até vamos produzir outros vídeos, uma série de vídeos falando sobre esse tema Descomplicando a Vida. Para tanto, eu gostaria de trazer aqui dois textos do livro sagrado da Bíblia. Um está no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Primeiro no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Preste atenção nesse texto que ele está dizendo: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o primeiro texto. Interessante, não é mesmo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, não nós, não a psicologia, não a psiquiatria, não a filosofia, mas Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos proporcionar o fim que desejais. O outro texto, como eu disse, está no Novo Testamento, está aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, um texto também por demais conhecido, que diz assim, olha: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou repetir. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muito bem. Deixa eu lançar aqui algumas perguntas para que você já comece a colocar a sua mente para funcionar e poder aqui pensar um pouco a respeito desse assunto, descomplicando a vida. Algumas perguntas iniciais aqui. Me diga uma coisa: você é daquelas pessoas que estão cansadas de fazer promessas para si mesmo e não cumpri-las? Promessas para si mesmo e não cumpri-las? Você faz parte desse grupo de pessoas que tem de monte dessas pessoas? Você está cansado ou cansada de desapontar a si mesmos? Como que é você? Você está cansado de coisas não concluídas na sua vida? Sabe por que essa pergunta ela é pertinente? Porque o que mais nós vemos nos nossos dias são meias pessoas. O que eu chamo aqui de meias pessoas? Pessoas que começaram N coisas, vários projetos, mas nunca concluíram um projeto sequer. Um projeto sequer. É uma faculdade que começou e não concluiu, é um curso que começou e não concluiu, é o projeto de desenvolvimento no trabalho que começou e não concluiu, é um projeto na estrutura familiar que começou e não concluiu. Cansado de coisas não concluídas? Você faz parte dessas pessoas que são meias pessoas, porque tem um monte de projetos, um monte de sonhos que foram começados e nunca foram concluídos. Uma última pergunta para você raciocinar: cansado de que as pessoas, às vezes as pessoas nem confiam mais em você? Você faz parte? Eu fiz aqui 4 perguntas. Cansado de fazer promessa para si mesmo e não cumpri-las? Cansado de desapontar a si mesmo, cansado de coisas não concluídas, cansado de que às vezes as pessoas nem confiam mais em você. Um grande homem aí do nosso século, Steve Jobs, já falecido, ele diz
uma frase dentro da sua biografia que eu achei ela fantástica e que vale a pena a gente pensar sobre ela. Não faz sentido olhar para trás e pensar, devia ter feito isso ou aquilo, devia ter estado lá. Sabe por quê? Porque isso não importa mais. Isso é melancolia. Você ficar olhando para trás e falar, eu devia ter feito isso, eu devia ter realizado aquilo, eu devia ter construído aquilo, eu devia ter objetivado aquilo, eu devia ter priorizado aquilo outro. Não adianta mais. Não adianta. Isso não importa mais. Toffoli, um outro escritor, disse o seguinte: ou você tem uma estratégia para viver, ou é parte da estratégia de alguém. Faz sentido isso para você? Ou você tem uma estratégia sua para viver, ou você anda a reboque na estratégia de uma outra pessoa, e isso é complicado. Porque se você não tem um plano próprio de vida, o dia que aquela pessoa que você está indo a reboque mudar o seu itinerário, mudar o seu destino, parar de oferecer algo para que você possa se espelhar, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua existência, não é mesmo? Nós temos no mundo, não estou falando aqui de Londrina, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo. Nós temos 3 tipos de pessoas no mundo. Em alguma desses tipos de pessoas, eu e você estamos inseridos. Primeiro tipo de pessoas. Pessoas que fazem parte de uma classe que não para. Aquelas que dizem, eu não desisto nunca. Eu não vou parar. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Você faz parte desse tipo de pessoa? Mas existe um outro tipo de pessoa também, que é aquelas que dizem, pessoas que não querem mais viver frustradas, aquelas que dizem, basta, chega, não dá mais para continuar vivendo desta forma. Então nós temos aqui uma segunda classe de pessoas que são aquelas que dizem, chega de viver frustradas, chega de frustração na vida. Nós temos ainda uma terceira classe de pessoas, que são aquelas pessoas que sempre deixam para depois. Sempre. É aquelas que têm na sua vida pessoal e até coletiva uma máxima que diz, para que fazer agora se eu posso fazer depois? Isso é perigoso, isso é complicado. Você já parou para pensar? E eu creio que nessa época que nós estamos vivendo, a pandemia está aí ainda, não é mesmo? Já estamos aí há mais de 1 ano e meio vivendo essa situação pandêmica. Muitas empresas se fecharam, outras que eram pequenas e que não viam oportunidade alguma de crescerem, agora se reformaram, se reviveram, revitalizaram, não é mesmo? Outros que não viam oportunidade alguma de um lugar ao sol antes da pandemia, com a pandemia se reinventaram e agora conquistaram o seu lugar, conquistaram o seu espaço. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que nós temos dificuldades de realizar sonhos e projetos? Talvez você que está aí planejando, que está aí tensionando, intentando alguma coisa, você já parou para pensar por que nós temos dificuldades de realizar sonhos e projetos? Eu vou te responder. A resposta não é difícil. A resposta é até simples, porém dificílima de ser transtornada, dificílima de se operar uma metanoia, uma mudança de mente, de visão, de propósitos. O nome disso é procrastinação. Procrastinação. Olha só
o que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 14. Olha só, ele diz assim, preste atenção: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um propósito na vida do apóstolo Paulo, há algo que move, há algo que fomenta a sua mente, os seus sonhos, o seu coração. Em outras palavras, para que o apóstolo Paulo possa ter dito isso, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, algo muito importante precisou acontecer. O que é isso? Ele sabe onde está e sabe para onde quer ir. Ele não chegou ainda. Por isso que ele está dizendo, eu estou prosseguindo para o alvo. Mas para que ele possa dizer, eu quero chegar lá, primeiro ele precisa saber onde ele está. Isso é fundamental, sabermos onde estamos dentro do ciclo da nossa existência, dentro do ciclo da nossa vida. Isso funciona para os teus sonhos pessoais, isso funciona para os teus sonhos coletivos, isso funciona para a tua área de educação, de estudos, de ensino, isso funciona para o teu trabalho. Você ter uma visão ampla de si mesmo e falar, olha, eu estou aqui. E aí você toma a decisão de não mais viver frustrado. E você fala, eu quero chegar lá. A questão é, o que eu preciso fazer para sair desse ponto onde eu estou e chegar até aquele outro ponto que seria traduzido como vitória, como esperança, como alegria, como sucesso. Sucesso. E falando nessa palavrinha sucesso, vai aqui mais algumas perguntas para que você possa pensar e se colocar dentro da situação. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Você já parou para pensar sobre isso? Por que alguns têm sucesso e outros não? Por que na mesma empresa, os mesmos produtos, o mesmo gerente, a mesma situação, o mesmo local, os mesmos valores, nós temos vendedores campeões e vendedores medíocres? Calma, não estou xingando ninguém. Medíocre, a palavra medíocre vem de média, ou seja, nós temos vendedores que estão acima da média e temos uma grande, esmagadora maioria que não passa da média, está sempre no meio. É isso que é medíocre, não estou xingando ninguém. Eu só estou aqui mensurando, mostrando que existem pessoas que dentro da mesma situação, elas conseguem passar da média, serem verdadeiros campeões, e pessoas que não conseguem passar da média, são medíocres, estão sempre nessa linha mediana. Você já parou para pensar? Olhe na tua rua. Por que na mesma rua você encontra um restaurante lotado e outros vazios? Você já parou para pensar nisso? Eu já parei. Eu olho e falo, mas por quê? O que é que tem de diferente aqui? O que é o atrativo aqui? Por que aqui acontece alguma coisa e por que aqui não acontece nada? Uma outra pergunta aqui para você se colocar dentro da situação. Por que na mesma sala de aula nós temos alunos nota 10, e aí nós estamos falando da mesma matéria, o mesmo professor, a mesma estrutura, tudo igual. E nós temos alunos nota 10 e alunos nota 1000. Por quê? Muito bem, nós estamos aqui diante de um impasse, não é mesmo?
A resposta você vai ver no próximo vídeo, tá bom? A resposta você vai ver no próximo vídeo. Mas eu gostaria que hoje, você já começasse a pensar sobre isso. Porque talvez a sua vida tenha sido sempre uma procrastinação. Parece um palavrão feio, né? Mas a palavra procrastinação significa deixar para depois o que eu poderia fazer hoje, agora. Tá bom? Nós vamos continuar falando sobre isso, que você tem sabedoria, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente e o teu coração, para que você possa começar a partir de agora, né? Se você se enquadrou ali naqueles 3 tipos de pessoas, né? Em alguns, né, pessoas que andam frustradas, pessoas que estão deixando para depois. Olha, tá aí a oportunidade de você descomplicar a tua vida, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.